gostaria de falar de início que eu estou muito contente de estar num evento como esse, porque eu desde muito jovem me interessei pela política. E a princípio me identifiquei com ideias de esquerda e tal, e depois fui me dando conta que o caminho não era esse, e a primeira sensação que eu tive foi de ficar isolado, né? Não ter interlocutores, né? Não ter pessoas com as quais eu pudesse compartilhar ideias, até aprofundar, entender melhor algumas coisas e tal. E uma das coisas que me alegra no cenário político brasileiro recente é que essa possibilidade surgiu, ou seja, você tem possibilidades como essa. Um evento como esse não seria impensável alguns anos atrás, não teria nada disso, ou seja, discutindo ideias, etc. Então nós não tínhamos uma alternativa clara em termos de concepção mesmo, né? Claro, de práticas você tinha sempre alternativa, mas de concepções, etc. Então foi essa a primeira coisa que me encantou. Eu conheci Alexandre pelo Facebook, vi uma postagem dele sobre o cristianismo e sobre cultura, religião. Eu gostei demais. Na época eu já compartilhei com várias pessoas, mandei e-mail para amigos, etc. E falei, olha, a gente tem que conhecer esse cara porque uma pessoa que escreve isso aqui tem algo a oferecer e é uma raridade no cenário atual, então a gente tem que ver isso aí. Depois, por meio do contato com um amigo, né, Davi, que é um amigo em comum aí, a gente conversou um pouco e eu fiquei muito contente. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de frisar assim, para mim é muito importante essa última coisa que a Alexandre falou, a autenticidade. Ou seja, no cenário político a gente falta pessoas que falam aquilo que elas acreditam. Não, eu acredito nisso, mas nesse contexto, nesse cenário, considerando isso, considerando aquilo, é melhor dizer isso aqui. Aí as pessoas vão uniformizando os discursos, todo mundo parece que é a mesma coisa. Eu acho que a esquerda triunfou nos últimos anos muito por isso, porque a oposição, muitas vezes o discurso era assim, eu vou fazer o mesmo, mas um pouco melhor. Pô, peraí, você não tem nada de diferente para oferecer? É isso que a gente assistiu, por exemplo, você pensar na candidata na disputa presidencial, é um pouco isso, ou seja, não, a gente vai fazer a mesma coisa, mas um pouquinho melhor. Não, a gente tem outra coisa, existe outra alternativa. O Estado assistencialista, esse crescimento assustador do Estado não é a única alternativa, tem outras possibilidades, e eu acho que é interessante ter isso. Então, eu fico muito feliz de participar de um evento como esse e de poder colaborar com essas questões. Eu também escrevi algumas coisas aqui sobre o termo cultura, que Alexandre já adiantou. É um termo complexo, só para vocês terem uma ideia, dois antropólogos americanos, Cleet Combs e Alfred Crabbe, no ano de 1952, eles catalogaram 300 definições do conceito de cultura. 300 definições. Então é um termo muito complexo, mas eu vou fazer uma opção aqui, que eu acho que é a opção também de Alexandre e acredito também é de Aurélio, que é um pouco aquele sentido clássico de cultura. Apesar de eu ser de formação cientista social, antropólogo, eu não vou usar o conceito antropológico de cultura aqui, porque eu não acredito que ele se preste muito para o que a gente vai fazer, apesar de que em alguns casos ele é muito útil. Mas a palavra cultura deriva da palavra latina coere, que pode ser usada no sentido de cultivar, de habitar, cultuar, cuidar, etc. Por isso que a gente tem uma quantidade grande de palavras que tem esse termo cultura, agricultura, apicultura, etc. Ou seja, tudo fazendo referência à ideia de cultivo, de cuidado. Essa noção, essa mesma palavra dá origem à palavra culto. Essa relação entre cultura e culto já está na própria etimologia do termo, porque derivando do mesmo termo latino, coere, você tem tanto cultura quanto culto também. No sentido também de cuidado. O culto seria então o cuidado com os deuses, o cuidado das coisas sagradas, enquanto a cultura, no sentido, por exemplo, de agricultura, seria o cuidado da terra e assim por diante. Quem transpôs pela primeira vez esse conceito, esse termo cultura, para o campo da questão humana, etc., foi o filósofo romano Cícero, né? Que, inclusive, os cristãos, apesar de ele ser de antes do cristianismo, né, antes de Cristo, mas alguns brincam que os cristãos canonizaram Cícero, né, um filósofo romano que tem uma identificação muito grande com a concepção cristã. Ele falava de cultura ânima, para falar o quê? Que assim como a terra, o espírito também precisa ser cultivado, ou seja,
para a terra dar bons frutos, ela precisa ser cuidada. E nós não temos dúvida quanto a isso. E para a vida humana, para o ser humano dar frutos também, ele precisa também ser cuidado, cultivado. Qual é o fruto da vida humana? É a sabedoria, né? A filosofia, poderíamos dizer. Então, Cícero aplica esse termo para os seres humanos, para a alma humana, dizendo que ela é como uma terra searada, semeada e cuidada para dar o seu fruto próprio, que é a sabedoria. A cultura, então, aparece assim como uma atividade voltada para o aperfeiçoamento intelectual e espiritual do ser humano, relacionada não só à aquisição de conhecimentos, mas sobretudo ao desenvolvimento da personalidade a partir do conhecimento da natureza humana. Como se desenvolve a personalidade? A partir daquilo que Alexandre falou, dos valores. É assim que a personalidade humana se desenvolve, definindo com clareza certos valores, ou seja, estabelecendo uma hierarquia. Todo mundo tem valores. Todo mundo tem valores. Agora você tem que saber quais são os seus valores e qual é a hierarquia de valores que você tem. Às vezes, eu uma vez matriculei minha filha numa escola que dizia que educava com valores. Eu fiquei até com medo. Falei, pode deixar que essa parte eu posso fazer em casa. Se você fizer a parte sua, tudo bem. Essa daí lá em casa eu dou conta tranquilamente. Posso não ser um expert em todas as matérias, mas isso aí eu propor à minha filha uma alternativa, às minhas filhas, uma alternativa de hierarquia de valores, eu posso fazer isso. Então a senhora pode deixar isso quieto, vai para as outras áreas e isso aí eu posso fazer. Por quê? Porque eu não sei qual é a hierarquia dela. Então, por exemplo, a vida é um valor para todo mundo. Mas quem defende o aborto acha que o direito da mulher de fazer o que ela quiser é mais importante, ou seja, é um valor que está acima do valor da dignidade e inviolabilidade da vida humana, desde a concepção até o seu fim natural. Então não é que ela não tem valores, essa pessoa também tem valores, só que ela não compartilha comigo a mesma hierarquia de valores. Isso tem a ver com cultura, isso é importante entender também, qual é essa hierarquia que eu tenho, né? Então, quem ajudou a desenvolver essa noção foi o escritor Eliot, né? Recentemente, porque essa ideia, durante muito tempo, foi compartilhada pela maioria das pessoas. Com o surgimento da noção mais antropológica, né? Que é uma noção que entende a cultura como tudo aquilo que os homens criam, transmitem, aprendem como membros da sociedade, esse aspecto qualitativo da cultura foi se perdendo, e a cultura ficou tudo é cultura, e todas as culturas parecem se equivaler e tal, e aí vem o relativismo cultural e assim por diante, muito difundido, sobretudo por antropólogos americanos, as alunas, sobretudo, de Franz Boas, que é um grande antropólogo, mas as alunas dele, como Ruth Benedict, etc., difundiram essa noção aí, esse relativismo e tal. Então, Eliot retoma um pouco essa noção e ele dá uma definição bem interessante. Ele fala, olha, ele sintetiza de uma forma muito simples. A cultura pode mesmo ser descrita simplesmente como aquilo que torna a vida digna de ser vivida. Essa é a cultura. Ou seja, o que torna a vida digna de ser vivida? Algo valioso. Isso tem a ver com a seleção dos valores. E essa seleção não é arbitrária, não pode ser arbitrária. Essa seleção deve respeitar a natureza humana. E aí nós temos o nosso primeiro problema com certas mentalidades e certas concepções. As pessoas não acreditam na natureza humana. Não acreditam. O Papa João Paulo II, já vou entrar logo no cristianismo, ele fala, o erro do comunismo é um erro de caráter antropológico, a concepção de homem deles é que é totalmente equivocada. Eles pensam o homem como uma pecinha de uma engrenagem. É um sistema, uma estrutura que vale. E o homem é simplesmente um parafusozinho naquela estrutura. Então, essa concepção de homem não é compatível com a ideia de cultura. Por quê? Porque não respeita a natureza humana. Então, essa seleção deve obedecer. Ou seja, a natureza humana tem uma característica e o homem, com a sua liberdade, tem que desenvolver essa característica. Por exemplo, o grande Aristóteles falava, o desejo de conhecer é natural no ser humano. Isso faz com que todas as pessoas se tornem filósofos? Sábios? Não. Por quê? Porque está dentro da liberdade do homem desenvolver ou não essa característica da sua própria natureza. E, inclusive, nesse sentido, o meio
joga um papel muito grande, porque você pode ter um meio social que favoreça, que provoque, que ajude, que auxilie o ser humano a fazer esse caminho, e pode ter um meio que é hostil a isso. O caso do Brasil é um caso de hostilidade. O Brasil é hostil, a cultura brasileira é hostil ao desenvolvimento desse nosso desejo natural de conhecer. Por isso que nós temos um desprezo pelos nossos brasileiros que deram passos grandes nesse caminho. A gente valoriza o jogador de futebol, a gente valoriza o artista da Globo, etc. Mas se temos um filósofo, se temos alguém que deu uma contribuição específica para o desenvolvimento disso, essa pessoa experimenta um completo desprezo por parte dos seus. E a nossa literatura já documentou isso de forma bem interessante. Então, nesse sentido clássico, a cultura é uma atividade, ou seja, não é um sistema, como na concepção antropológica. É uma atividade, mas não é qualquer atividade. Ela pressupõe uma distinção de natureza qualitativa. Entendida como cultivo, a cultura compreenderia aquelas atividades que favorecem o melhoramento, a elevação de um certo estado de coisas. Ou seja, se é cultivo, ou seja, tem alguma coisa que você pode melhorar nesse sentido. Então, tem essa possibilidade. Ou seja, o ser humano é alguma coisa, a natureza humana é alguma coisa que pode ser desenvolvida. Nós podemos nos tornar sempre mais nós mesmos. Ou seja, nós podemos nos desenvolver enquanto seres humanos. Elevação. De maneira análoga, a cultura, se a gente entender a cultura como culto, como devoção, ela estaria associada à contemplação de algo que merece nossa atenção. Ou seja, o que é que nós merecemos cultuar? Nós vamos cultuar o quê? Nós vamos reverenciar o quê? A beleza, o bem e a verdade, como apontou Alexandre? Ou nós vamos reverenciar o poder, ou nós vamos reverenciar, sei lá, a utilidade, qualquer outra coisa? Um livro que eleva o espírito humano está dentro da cultura. Por isso, Dostoiévski, por isso o nosso Machado de Assis, nosso Lima Barreto, Shakespeare, que foi citado aqui, etc., fazem parte da cultura. Não porque é uma coisa que os seres humanos fizeram, mas é porque é uma coisa que os seres humanos fizeram e que coopera, contribui para o desenvolvimento e para o aprimoramento da natureza humana. Quem lê Shakespeare se torna mais ser humano, entende mais a sua própria natureza, aprofunda mais os seus valores, fica mais convicto do que vale e do que não vale. Por isso é cultura. Mas também é uma tradição popular. Sei lá, a festa de reis. E nós temos tantas tradições populares que dão também essa contribuição. Ajudam também a fazer isso. Porém, uma obra ou um costume que não esteja voltado para a contemplação do bem e por isso destrua o campo, não poderá receber o nome de cultura. Não pode. Por quê? Porque não cultiva. Porque não valoriza. Então, teve a campanha do Ministério da Cultura, funk é cultura. No sentido antropológico do termo, funk é cultura. Mas no sentido clássico do termo, não é. Porque ninguém se torna mais ele mesmo a partir daquilo. Pelo contrário, aquilo não contribui para você valorizar aquilo que é mais essencialmente humano. Valoriza o que é mais instintivo. Mas na instintividade nós somos iguais aos animais. Então o campo não é cultivado. Se é uma coisa que nos torna mais instintivos, isso não é cultura nesse sentido. E não temos que ter vergonha de falar isso. E não é que somos elitistas, né? Porque a gente pode ser acusado de elitista quando fala uma coisa dessa, e etc. Ou erudito, uma coisa assim, quer ser melhor do que os outros, etc. Não é verdade. Não é verdade isso. Segundo Eliot, cultura e religião são diferentes aspectos de uma mesma realidade. Além de significarem coisas diferentes entre si, deveriam significar algo a que aspiram e não apenas algo que possuem. Tanto a cultura quanto a religião deve ser compreendida por aquilo que ela aspira. E o que a cultura e a religião aspiram? O significado da vida, o sentido da existência. Nesse sentido, cultura e religião se aproximam, porque tem um horizonte compartilhado, que é o significado da vida. Quem ajudou muito no século XX a entender isso foi o psiquiatra, neurologista, psicólogo, sei lá mais o que, de Viena, Viktor Emil Frankl, que ele escreveu vários livros sobre o sentido da vida, etc. E ele ajuda a compreender isso. Então, isso é cultura, o homem que caminha, que move-se em direção ao sentido, mas também a religião participa desse esforço.
ou que a preservação, sim, ele continua, seria um erro acreditar que a cultura pode ser preservada, ampliada e desenvolvida na ausência da religião. Então, essa hostilidade com a religiosidade, que é marca das sociedades contemporâneas, e também aqui no Brasil, essa hostilidade é muito grande à religião, você já entenda logo, não vai, a cultura está ameaçada. Se a sociedade consolida essa hostilidade para com a religião, ela também está sendo hostil à cultura. Por quê? Porque se você deixa de valorizar a cultura, a religião, enquanto afirmação de um significado para a existência, você também está desvalorizando a cultura como esforço humano para afirmar e concretizar esse significado. A preservação e a manutenção da religião, alguns acreditam, não precisam contar com a preservação e a manutenção da cultura. Aí é o erro dos religiosos. Achamos que podemos ser religiosos, cristãos, etc., desprezando a cultura. Não pode. Não dá para ser. E por isso tem essa debilidade do cristianismo hoje, nas suas diferentes formas. Por quê? Porque se distancia do mundo da cultura, desse diálogo com a cultura ou da filosofia. E não foi assim no início, né? Ou seja, primeiro contato dos cristãos, vai me regulando sobre o tempo aí, para concluir. O primeiro relacionamento dos cristãos, logo que eles chegaram na Grécia, foi com o quê? Foi lá na Ágora, conversar com os filósofos, ver como eles pensavam aquilo. Ou seja, esse relacionamento, né, com a cultura é fundamental para a vitalidade da cultura quanto da religião. A religião se alimenta na cultura e a cultura se alimenta também na religião. É difícil um pouco compreender isso, mas Eliot falou e eu acredito que é verdade. Qualquer religião, enquanto durar, se vocês lerem, vocês vão ver que podemos acreditar nele. Qualquer religião, enquanto durar e em seu próprio nível, oferece um significado aparente para a vida. Esse é o ponto. Ou seja, a religião oferece um significado para a vida, fornece suporte para uma cultura e protege a massa da humanidade do tédio e do desespero. O que é mais comum, sobretudo nas jovens gerações, do que o tédio, o desespero, a ansiedade? E o que falta? Falta o quê? Falta mais preservativo distribuído para a galera curtir mais? Não! Falta verdade, falta bem, falta beleza, falta significado da existência. Aí o tédio triunfa. Aí a barbárie se implanta. Aí a instintividade triunfa na sociedade. O autor, Eliot, chama a atenção para um outro ponto polêmico também: a relação entre família e cultura. Ele afirma o quê? Quando a vida familiar fracassa em sua tarefa, devemos esperar que a nossa cultura se deteriore. Quem é o primeiro sujeito da transmissão da cultura? Não é a escola. Não é a escola. O primeiro sujeito que transmite a cultura enquanto significado, enquanto hierarquia de valores, é e deve permanecer sendo a família. A família é a realidade na qual ela se encontra. Aquela cultura que ela compartilha, de natureza religiosa e etc. e tal. Por isso é um absurdo a ingerência do Estado sobre a educação, porque viola isso e impõe uma certa hierarquia de valores como próprio do Estado. E isso fere a laicidade. Isso fere a laicidade. Não é um cristão manifestar suas posições que fere a laicidade. Fere a laicidade é o Estado querer impor uma certa hierarquia de valores que é própria de concepções de um grupo específico. Isso é um absurdo. E é isso que está acontecendo no Brasil todos os últimos anos, por meio, sobretudo, da educação, nos livros didáticos, por meio do MEC, que tenta implantar kit isso, kit aquilo. Isso viola. Essa esfera dos valores é da família, é da religião, é dos grupos aos quais elas estão ligadas. Outro grande escritor que se dedicou a falar sobre a cultura, e aqui eu paro de falar de cultura e vou falar mais agora do cristianismo e da política, foi o escritor peruano, nosso vizinho aqui, Mário Vargas Llosa. Ele escreveu um livro interessante chamado A Civilização do Espetáculo, uma radiografia da nossa cultura, né? Não é do nível de Eliot, mas também traz coisas muito interessantes, sobretudo porque ele mostra que Eliot estava certo, né? Eliot falava, olha, vai chegar um tempo que a cultura não vai existir. E aí, Vargas Llosa chega e fala, olha, esse tempo é o que nós estamos vivendo agora. A profecia de Eliot está se concretizando. Ele diz que a cultura, no sentido tradicionalmente dado a este vocábulo, está prestes a desaparecer em nossos dias, e talvez já tenha desaparecido discretamente.
esvaziada de conteúdo, tendo o conteúdo da cultura, sendo substituído por outro que desnatura o conteúdo que ela teve. Então, o que é cultura hoje? Cultura hoje é arte, espetáculo e propaganda política. É isso que se tornou cultura no país hoje. Você vai para o teatro, o que tem no teatro? No teatro tem propaganda política. As peças que são financiadas com dinheiro viram um instrumento de poder. Você vai para o teatro, eu gostava de ir para o teatro, está cada vez mais difícil lá. Por quê? Porque quando você chega lá, a maioria das coisas é o que é propaganda política. É propaganda de ideias de um certo grupo. Ou seja, não é a cultura, não é o cultivo da natureza, não é o cultivo de uma certa hierarquia de valores, que pode nem ser igual à sua, mas que tem essa preocupação. Não tem que ter a preocupação de divertir. Primeira coisa, cultura é divertimento. E cultura, muitas vezes, é propaganda política. E a contribuição do cristianismo para isso? Pensando nessa relação com a política, é uma coisa fundamental. Para você entender como uma pessoa pensa política, você tem que entender como ela pensa o ser humano. Porque a ideia que o cara tem de ser humano é a ideia e vai influenciar diretamente na ideia que ele tem de política. Hobbes dizia que o homem é o lobo do próprio homem. Daí você não precisa ler muita coisa para saber que a concepção de Estado dele, qual vai ser? Um Estado que é um leviatã, que é um monstro. Por quê? Mas o erro está onde? Está na ideia que ele tem de homem. O homem não é isso. Então, essa antropologia é fundamental. Me chama muita atenção o fato de vivermos num país com 80% de cristãos e você vê que essa concepção de ser humano e de governo que nasce do cristianismo não tem vez e nem voz. É recanteado. Ou seja, como é que o que deveria ser a concepção de 80% da população não tem vez, não entra nos debates, não é discutido. Ou seja, na universidade eu estudei antropologia e em nenhum momento apareceu nenhuma nota de rodapé sobre a concepção de homem do cristianismo. Aprendi tudo, Marx, todas as concepções, mas essa não aprendi. Pô, algo está errado com isso. Agora, posso te interromper? Pode. Não, porque para te ajudar em questão, eu digo aqui no livro, você viu o livro, você trabalha também. Quer dizer que tem muito arminiano na internet, me dou bem com a maioria dos arminianos, mas vejo muita contestação. Não pode misturar filosofia com o evangelho. E aí, eles não se dão conta, é uma coisa muito fundamentalista, de que muitos desses que dizem isso, e aí por isso que eu te interrompi, porque você falou muito por concepção de homem como fundamental, eles têm um discurso que não é cristão, é um discurso kantiano. Você tem pastores hoje que respeitam discursos kantianos, que são de Kant, uma invenção, um delírio de Kant. Kant tem uma visão delirante do que seja o homem. Você coloca, francamente, você pode ter a sua opinião sobre Kant, mas eu aqui faço. Não sou nenhum especialista. Não decupar o Kant nesse sentido, né? Porque o kantismo tem uma grande influência chamada iluminismo. E as nossas escolas católicas, muitas vezes, nós somos católicos, mas... Escolas católicas, onde é que tem isso? Escolas católicas que ensinam que o iluminismo representou a emancipação da humanidade de um passado de trevas, de um passado cristão. Quando, na verdade... Mas eu deixo você retomar, depois da segunda parte, mas pronto, você falou dessa coisa da concepção do homem, eu preciso apenas... Esse é um ponto fundamental. Essa antropologia é o que vai pensar a concepção de homem. Então, eu selecionei aqui 6 aspectos da concepção de homem do cristianismo, a qual eu não sou nenhum especialista, mas me ousei a falar. Primeiro, o cristianismo concebe o ser humano como um ser que é uma unidade de corpo e alma. Isso não é um detalhe, isso é uma coisa fundamental. O corpo é parte daquilo que eu sou. O corpo não é um instrumento nas minhas mãos. Por isso a gente vê a oposição que a igreja faz, o cristianismo de modo geral faz a certas ideologias, como por exemplo a ideologia do gênero, que vê o corpo o quê? O corpo é um instrumento e a pessoa faz com ele o que quer. Na concepção cristã, isso não entra, não cabe. Por quê? Porque o homem é uma unidade de corpo e alma, é uma pessoa corporificada. Isso é diferente do dualismo cartesiano, do dualismo de Descartes, e é diferente também do materialismo.
que é a concepção lá de Marx e de tantos outros, etc., que só existe a matéria, que não existe essa esfera do espírito, da moral. A política da autenticidade que eu estava falando, né? Sim. E ser a mesma pessoa, você duas aqui. Claro, ou seja, essa autenticidade supõe essa unidade da pessoa, ou seja, a pessoa como um ser único, irrepetível, etc. Então, nós muitas vezes estamos nessa ideia de Descartes aí, do dualismo ou do materialismo, tudo é matéria, o espírito é simplesmente um epifenômeno da matéria, etc. Como pensava Marx. Os seres humanos possuem razão. E o que é razão na concepção cristã? É capacidade de aprender a realidade. É razão no sentido de ratio, capacidade de dar-se conta da realidade, considerando a totalidade dos seus fatores. E aí onde é que entra a visão secularista? A razão é o que? É o empirismo. A razão é aquilo que eu posso medir, que eu posso calcular e etc. Não é assim que o cristão pensa. Por quê? Porque a razão, a realidade, Shakespeare fala, né? Há mais coisa entre o céu e a terra do que julga a sua vã filosofia. Então, ele está falando um pouco disso, ou seja, a razão, a concepção de razão cristã é uma razão que compreende a realidade na sua totalidade e inclui, inclusive, uma dimensão transcendente do real, que é excluída pelo empirismo. Outra distorção da razão moderna é o emotivismo, mas a gente não tem muito tempo para falar sobre isso. Outra coisa, os seres humanos têm a capacidade única de escolha, a vontade, o livre-arbítrio, etc. e tal. O meio e a hereditariedade, eles influenciam as nossas ações, mas eles não determinam as nossas escolhas. Nós não somos produto do meio. Nós não somos um ser solto, entregue aos instintos, como pode pensar algumas psicologias, né? Ao inconsciente, etc. Não somos seres entregues a um processo evolutivo, como pode pensar certas biologias, e nós não somos também seres entregues a uma estrutura, como pensam certas concepções materialistas. Além disso, a liberdade é concebida pelo cristão, no cristianismo, não como capacidade de fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Mas a liberdade é a capacidade de caminhar em direção à verdade, o bem e a beleza. Então, liberdade é liberdade para. E é interessante notar essa questão da liberdade, que Alexandre falou aqui da liberdade, da igualdade e da fraternidade, os princípios lá da Revolução Francesa, né? Como a gente pode compreendê-los? A liberdade é sempre relativa. Você é livre em relação a algo e é livre para algo. Não é um absoluto a liberdade. Assim pensa o cristianismo. Então, Santo Ambrósio, que foi mencionado aqui, ele tem uma frase muito interessante. Ele fala: ubi fides ibi libertas. Onde há fé, há liberdade. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, olha, o que é a fé? Reconhecer uma presença. A presença de quem? De Jesus, que é caminho, verdade e vida. Onde existe isso, o homem se torna livre. Livre de quê? Livre de tudo. Por que ele se torna livre? Porque ele só é escravo desse. Paulo fala: eu me fiz escravo de Cristo. E se tornar escravo de Cristo é se tornar livre de todas as coisas. Gálatas capítulo 5, isso, né? São Paulo, Gálatas capítulo 5, é exatamente isso. Esse discurso sobre a liberdade. Então, a liberdade, então, onde há fé, ou seja, onde há o reconhecimento. Fé não é acreditar em qualquer coisa. Fé na concepção cristã é reconhecer a presença de Cristo. Onde há o reconhecimento da presença de Cristo? A liberdade. Por isso você vê os cristãos, por exemplo, indo morrer com liberdade. Se vocês não tiverem oportunidade, assistam pelo menos esse pedaço. Alexandre compartilhou no Facebook dele, eu tinha compartilhado também, um trecho do filme Diário das Carmelitas, que é uma obra de Bernanos. Muito interessante, vale a pena ler o livro, mas vale a pena também assistir. E aí você vê aquelas carmelitas indo para a guilhotina na Revolução Francesa, cantando o vem criado espíritos livres, mulheres livres. O que você vê ali? O que você vê ali é liberdade, não é outra coisa. E qual é a nossa concepção? Que aquelas pessoas ali não são livres, né? Porque tem uma série de normas, tem uma regra de vida. Não, mas elas são livres dentro daquilo. E elas são livres ao ponto de subirem as escadas, indo em direção ao cadafalso e cantando.
essa liberdade que só pode nascer da fé. Ninguém é obrigado a aderir, mas essa é a concepção. Se a gente é cristão, se alguém pense que é isso aqui. Como é que a gente pode pensar também a própria igualdade dentro do cristianismo? Paulo fala, não há mais nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Por quê? Porque todos somos um em Cristo. Essa é a concepção. Essa concepção não foi inventada pela Revolução Francesa. Pelo contrário, foi maquiada por ela. Ela recebeu da herança cristã, mas quis negar a fonte. Por que não se consolidou? Simplesmente porque você quer água do rio e você não quer a fonte? De onde nasceu isso? Não existia isso antes. Você vai procurar essa concepção. Nem os judeus, a gente fala muito da tradição judaico-cristã. Mas entre os judeus, inclusive, o judeu e o gentio. E aí Paulo vai lá e revoluciona isso, fala, não tem mais nenhum, nem mulher, nem judeu, nem grego, porque todo mundo é um só em Cristo Jesus. E a fraternidade? Gente, para ter fraternidade, tem que ter pai. Porque irmãos é filho do mesmo pai. Se você nega o pai, Deus, o Criador, qual vai ser o fundamento da fraternidade? Por isso tem um livro muito interessante, está traduzido para o português, esqueci o nome do autor, é um italiano, professor do Instituto Sofia, uma faculdade de Firenze, que ele escreveu o livro Fraternidade, o princípio esquecido. O princípio mais abandonado da Revolução Francesa foi a fraternidade. Por quê? Porque não tem como. É um cachorro procurando morder o rabo. Vai tirar essa fraternidade de onde? Qual é a referência? Somos filhos do Estado? Ninguém acredita numa balela dessa. Então, para a política, ou seja, quando você concebe o homem assim, esse ser que é livre, que é sujeito das suas próprias escolhas e etc e tal, e toda essa concepção, aí você vem o Estado. Que Estado nós podemos ter diante disso aqui? Nós não podemos ter um Estado assistencialista. Por quê? Porque nega o ser humano como um ser protagonista. E aí eu vou ler um trecho aqui de um documento que eu recomendo a todos, é a Centésimos Anos, que é um documento de João Paulo II, que ele escreveu quando o comunismo caiu. Então é muito emblemático para a gente entender o cristianismo diante do comunismo. Vale muito a pena. Eu vou ler só uns trechos aqui e vou concluir, porque eu já me prolonguei demais. Mas no ponto 48 desse documento, ele fala uma coisa sobre como a gente tem que conceber o Estado. Ele retoma o princípio da subsidiariedade, que é uma palavra que a gente deveria entender bem. O princípio da subsidiariedade, ele diz, uma sociedade de ordem superior não deve interferir na vida interna de uma sociedade de ordem inferior. Então pense, sociedade superior ao município, sociedade inferior, uma associação ou uma família. O que ele está dizendo? Uma sociedade superior não deve, a princípio, interferir numa sociedade inferior, privando-a das suas competências, mas deve antes apoiá-la em caso de necessidade. Apoiá-la se for necessário, em caso de necessidade. E ajudá-la a coordenar sua ação com a dos outros componentes sociais, tendo em vista o bem comum. Ao intervir diretamente e responsabilizando a sociedade, que é o que o nosso Estado faz, o Estado assistencial provoca a perda de energias humanas e o aumento exagerado do setor estatal. Isso aqui é a descrição do nosso país. Dominando mais por lógicas burocráticas do que pela preocupação de servir os usuários com um acréscimo enorme das despesas. Não tem... Aqui é a leitura do Brasil, João Paulo II fazendo em 1991. Parece conhecer melhor a necessidade e ser mais capaz de satisfazê-la quem a ela está mais vizinho e vai ao encontro do necessitado. Quem é que mais sabe a necessidade educativa de uma criança? É o pai ou o burocrata do MEC? Oh, meu Deus do céu! É óbvio que é o pai. Então, para que esse safado fica interferindo e querendo definir até como o cara deve se relacionar com seus órgãos sexuais, ensinando o menino a se masturbar? Que zorra é essa, rapaz? Se o cara tem um pai, tem uma mãe na casa dele... Pediatra também sabe alguma coisa, eu sou pediatra. Pediatra também sabe. Uma sociedade superior deve interferir para ajudar uma sociedade inferior. Isso é o princípio. Então, o Estado assistencial é incompatível com a visão cristã. É incompatível. Aí você fala, mas aqui no Brasil os cristãos apoiaram em massa. Boa parte da bancada evangélica durante muito tempo esteve com o
PT, a própria Igreja Católica. A CNBB do B, a CNBB do Nós B. esqueçamos que o próprio cristianismo se corrompeu durante muitos tempos. Os próprios cristãos da Idade Média. Isso, então, agora, isso é o quê? O que é que nós precisamos fazer? Voltar às nossas origens, voltar às nossas fontes. Então, esse princípio é um princípio fundamental. O Estado, não é que nós defendemos que não existe Estado, não. O Estado tem que agir quando? Quando uma sociedade inferior precisa ser ajudada. Aí precisa. Pessoal, eu dou um exemplo fácil. De quem é o dever de apagar a luz do quarto da minha filha quando ela vai dormir? O social vencedor é o capitalismo, e que para ele se devem encaminhar os esforços do país, dos países que procuram reconstruir suas economias e sua sociedade. É porventura este o modelo que se deve propor aos países do terceiro mundo, que procuram a entrada do verdadeiro progresso econômico e civil? Olha que pergunta fundamental para a gente. O caminho é o capitalismo, ou é o bolivarianismo, ou é o socialismo? Aí João Paulo II responde de forma magistral. A resposta apresenta-se obviamente complexa, não é uma resposta simples. Mas ele diz: se por capitalismo se indica um sistema econômico que reconhece o papel fundamental e positivo da empresa, do mercado, da propriedade privada e, consequentemente, da responsabilidade pelos meios de produção, da livre criatividade humana no setor da economia, a resposta é certamente positiva. Se capitalismo é isso, o caminho para os países do terceiro mundo é capitalismo, sim. Aí ele fala, ele diz, mas o melhor seria falar de economia de empresa ou economia de mercado. Tá certo, porque o termo capitalismo é um termo que foi criado pelo próprio Marx, já que foi criado como um palavrão. Então é um termo meio palavrão. Então é melhor falar de economia de empresa ou economia de mercado ou economia livre. É isso que nós defendemos. Mas, se por capitalismo se entende o sistema onde a liberdade no setor da economia não se está enquadrada num sólido contexto jurídico que a coloque a serviço da liberdade humana integral e a considere como uma particular dimensão dessa liberdade, cujo centro seja ético e religioso, então a resposta é sem dúvida negativa. Esse capitalismo de Estado, não. Esse capitalismo miserável, comandado pelo PT, não. Esse daí não é o caminho, não. Agora, um capitalismo fundamentado em bases éticas, fundamentado em valores, em uma estrutura jurídica adequada. Esse é o caminho que o cristianismo propõe. Quem quer propor o caminho, aí tem que acertar suas contas com o próprio cristianismo. Obrigado.